E aí, vamos estudar a lição? Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro, é dia de estudarmos juntos, de nossa panorâmica, de estudarmos com Ellen White. O capítulo dessa semana é o capítulo 10 do livro Os Embaixadores. O primeiro mártir cristão, né? O primeiro de muitos. Pessoas que morreram por uma causa, e essa causa era seguir a Deus. E o primeiro foi Estevão. Esse é um dos capítulos mais dramáticos que você vai ler no livro Os Embaixadores. Então já obtenha esse livro e já leia, para que você entenda um pouco mais da história de Estevão, né? E aí é importante, né, destacarmos que hoje vamos falar sobre como Deus usa as circunstâncias, os fatos ruins para coisas boas, né? Como ele transforma as situações ruins e extrai bênçãos, né, dessas situações. Quando Estevão, né, foi levado para ser julgado praticamente pelos sinédrio, pelas pessoas que estavam lá, os membros do sinédrio, viram Estevão ali brilhando, né, como um anjo, né, o seu rosto estava alegre, ele sabia que estava fazendo certo da pregação do evangelho. E isso deixou o povo furioso. Em vez de se converter, em vez de se alegrar por aquele grande homem, cegaram os olhos e viram só um homem que está falando blasfêmias, em vez de estar falando correto, né? Esse era a literatura daquele momento dos líderes judeus. E aí, quando eles matam Estevão, eles não tiveram nem coragem de investigar quem matou, né? Porque eram os sacerdotes, eram as autoridades. E aí não deixaram nem isso investigar, mais um crime. Mas isso desde o início, né, dos líderes judeus, desde com Jesus, né? Eles vinham perseguindo, fazendo isso, sendo cegos, não reconhecendo. Poucos deles que viram que eles estavam fazendo errado e se converteram, mas a maioria continuava no erro e continuava cada vez mais cegos. Mas mais importante é que a morte de Estevão foi crucial para Saulo. Se não fosse por Estevão, Saulo talvez não seria o grande Paulo que era hoje, né, através de sua morte. Porque logo no início, no capítulo, no último versículo, fala: e Saulo consentia a morte de Estevão. Ou seja, Saulo ele ficou pensando sobre a morte de Estevão. Ou seja, estava criando uma nova perspectiva do cristianismo na vida de Saulo. E essa seria a maior prova de como Deus pode transformar as situações e extrair bênçãos de fatos ruins. Ele ainda faz esse tipo de milagres hoje, Edith. Então, a lição de hoje é que quando você passa por uma aflição, não se desespere, não se desanime, não temas, pois Deus está contigo e usa essa situação para um bem maior. Assim como Estevão foi usado, morto, martirizado para um bem maior que era Saulo. Vamos lá para o comentário de Ellen White, na página 49. Quando Estevão ficou de pé para responder às acusações, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Muitos tremeram e esconderam seu rosto, mas a incredulidade, obstinada e preconceito dos governantes não vacilaram. Isso mostra o preconceito, né, que muitas pessoas têm com os cristãos. O rosto de Estevão estava brilhando como de anjo. Isso era metáfora? Não, era real. Lembra quando Moisés desceu no monte? Era como se fosse daquele momento, né? Mas eles, cegos, não acreditaram que era real. E aí acabaram ajudando ainda mais, ficando com mais raiva para matar Estevão. Então esta é a mensagem, né? Não fique angustiado com a situação ruim, pois Satanás faz isso para te incomodar, mas Deus faz isso para te ensinar. Vamos lá para a nossa oração de hoje. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor usar situações difíceis, ruins, mas com soluções muito eficazes. Agradecemos, Jesus. Amém.